Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, neste dia de segunda-feira, ore conosco ao Deus da vida, ore conosco ao começar mais uma semana para darmos graças ao Senhor, para pedirmos a bênção do Senhor, a proteção, para pedirmos a unidade, para pedirmos a reconciliação. Aí onde está, ore comigo ao Deus da vida. Oremos, ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído de São Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Como as multidões afluíssem em massa, começou Jesus a dizer: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado nenhum sinal, a não ser o de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o será também o Filho do Homem para esta geração. A Rainha do Sul levantar-se-á na altura do juízo contra os homens desta geração e condená-los-á, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Os ninivitas levantar-se-ão na altura do juízo contra esta geração e condená-la-ão porque fizeram penitência ao ouvir a pregação de Jonas. E está aqui quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, levanta-se uma questão com a alegria do Senhor é a nossa força. E a questão que se levanta é que será que realmente a alegria do Senhor é a nossa força? Será que realmente o Senhor é o sentido pleno da minha e da sua existência? Então olhemos e mergulhemos neste texto, neste dia, que a palavra do Senhor, permitam que diga esta verdade, a palavra do Senhor é esta força que toca a minha vida e toca a sua vida, mas é preciso que nós tenhamos o coração predisposto a viver este encontro com o Autor da vida. Pensemos, caríssimos irmãos e irmãs, nós muitas vezes pedimos sinais a Deus, pedimos provas e colocamos muitas vezes Deus à prova. Ou seja, situações que são fruto da nossa natureza, da nossa condição, colocamos muitas vezes num patamar de tentação, como provação. Mas a verdade é que Deus colocou provação, que Deus colocou uma tentação, mas é uma falsa teologia pensarmos que Deus pode ou possa colocar alguém em tentação. Deus permite a tentação, e isso temos no exemplo de Jó, quando atacado pelo demónio, ou seja, Deus permite que a natureza siga o seu curso, mas é verdade que Deus pode muitas vezes intervir na nossa história e intervém muitas vezes na minha e na sua história, e aquilo que nós chamamos milagre, ou seja, vai, entre aspas, desordenar a ordem que nós conhecemos na natureza. Então, olhemos para esse texto e nós percebemos que os homens, ou seja, estes homens que afluem, essa multidão, esta massa que vai ter com Jesus, está sempre à espera de um milagre, está sempre à espera de um sinal. Infelizmente, a relação dos homens
O tempo de Jesus não é diferente da relação dos homens de hoje com Deus e com Jesus. A maior parte das vezes, aquilo que nós chamamos de fé, e olhando para as nossas sociedades, e eu que tive a graça de conviver e viver, e vou tendo essa graça de conviver e viver com tanta gente, por causa do ministério sacerdotal, percebo que realmente, não raras vezes, a relação com Deus é apenas consequência daquilo que se espera de Deus, ou seja, daquilo que Deus pode fazer por mim. Ou então, muitas vezes, fundada no medo, ou seja, que o destino último que nos espera, ou seja, o medo de ir para o inferno. Então, ou muitas vezes, há uma outra maneira de se relacionar com Deus, é saber que pode contar com o auxílio de Deus. Mas nenhuma destas maneiras é completamente certa. Ou seja, não estou a dizer que estas maneiras que eu acabei de identificar e evidenciar não tragam em si mesmas algo de verdadeiro, algo de certo. Mas quando a nossa relação com Deus é fundamentada no medo de ir para o inferno, quando a nossa relação com Deus é fundamentada naquilo que Deus pode fazer por mim, quando a nossa relação com Deus é esse desejo de ser protegido por Deus, não construímos uma verdadeira relação com Deus. A verdadeira relação com Deus passa, sobretudo e acima de tudo, não é? Passa apenas por esta tomada de consciência de que eu amo a Deus porque Ele me amou e me criou primeiro. E uma relação de amor, caríssimos irmãos, claro que existe medo também, mas não é a grande parte, ou seja, o medo não é aquilo que funda a minha relação com Deus, não é o medo que funda a minha relação com a minha mãe, se o meu pai estivesse vivo, acredito também, não é o medo que funda a minha relação com a minha mãe, também não funda com o meu pai, com os meus irmãos, ou seja, então o medo não pode ser aquilo que funda a nossa relação com Deus, nem aquilo que Deus pode fazer por mim, mas simplesmente o amor. E há uma frase muito bonita que eu lembro-me, pena que agora não tinha de buscar, mas é uma frase muito bonita que li numa das obras em italiano, já não me lembro muito bem qual, em que falava exatamente como a nossa relação é apenas fundada e fundamentada na gratuidade, parafraseando, ou seja, não por aquilo que tu podes fazer por mim ou por aquilo que eu posso fazer por ti, mas simplesmente porque nos amamos e nos queremos bem. E a relação com Deus também passa muito por isso, meu irmão. Mas quando nós olhamos para o texto, Jesus é claríssimo. Esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado nenhum sinal, a não ser o de Jonas. Sim, Jesus coloca aqui dois personagens importantíssimos na história da fé judaica. Jonas, sabemos, Jonas é um grande profeta que o Senhor enviou contra os ninivitas a anunciar a destruição de Nínive, caso este não se arrependessem. E sabemos que Jonas fugiu e foi por outros caminhos, apanhou o barco afundou, foi engolido por uma... Perdão, o barco não afundou, Jonas, havia uma grande tempestade, Jonas foi jogado ao mar, foi engolido por uma baleia, mas depois ele, volta e Jonas cumpre e percebe então que era a mão de Deus ali. E Jonas vai anunciar a mensagem que Deus pretendia. E portanto Jesus diz, nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. Ou seja, aqui está quem é maior do que Jonas. E aqui entra em questão a identidade de Jesus. Aqui colocamos em causa a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Ele é maior do que Jonas. A quem Deus realizou, ou seja, Deus realizou na vida de Jonas um grande prodígio. Jonas foi um grande anunciador. Jonas fez com que Nínive se convertesse por inteiro. E olhamos também Salomão, este rei sábio, cheio de Deus, construiu o templo. Mas a verdade é que Jesus é maior do que Jonas. Ele diz, aqui está alguém que é maior do que Salomão. Portanto, quem é Jesus? Meu irmão, minha irmã, a esta pergunta o Evangelho pretende responder. Ou seja, o Evangelho tem uma única finalidade, é de responder quem é Jesus para que o discípulo, descobrindo quem é Jesus, viva a maneira de Deus imitando os gestos e os rasgos de Jesus. Eu acho que fica claro. Então, quem é Jesus que é maior do que Jonas, é maior do que Salomão, que não dará nenhum outro sinal? Ele é Deus, meu irmão. E Deus não precisa provar nada a ninguém.
Nós que constantemente, ou seja, os seres humanos, pedimos sinais e prodígios a Deus, Jesus hoje nos diz, a relação com Deus não deve estar fundada e fundamentada e alicerçada nos milagres, nos prodígios, mas apenas no facto de eu reconhecer que Ele é Deus e que Ele é o Senhor da minha vida, quer na vida, quer na morte, quer na alegria, quer na tristeza, quer na saúde, quer na doença. Então, peçamos ao Senhor que desapegue o nosso coração desse desejo de querer sempre sinal de milagres e coisas deste género. Peçamos esta graça ao Senhor com alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marques. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.